Você aprendeu no primeiro dia que há ferramentas que só o pai tem, que Deus deu ao pai, não à mãe. E eu sei que teve um monte de irmã que ficou brava, que enquanto a gente falava assim, Deus tem ferramenta que a mãe não tem, ela ficou brava e disse assim, é porque você não sabe, eu fui pai e mãe dos meus filhos. Deixa eu te contar, você não foi. Nós descobrimos que uma mãe não consegue ser pai de jeito nenhum, porque Deus não deu esse dom para ela. Assim como eu não posso gerar um filho e dar à luz, você, mãe, não consegue ser pai. Na verdade, eu não sei, não consigo e nem quero conseguir. Vai que eles inventam um jeito, né, dos homens gerar filho. Mas eu estou fora, isso não é ferramenta para mim, é para as mães. É isso. Amém? E o pai tem ferramenta que é só dele. E aí você aprendeu nesses dias que os pais deveriam, ou eles têm o dom de gerar identidade, de gerar segurança, disciplina. O pai gera prosperidade na vida do filho, o pai gera uma visão do futuro, e você descobriu que o pai tem a chave que abre portas na vida do filho, ou que fecha portas. Deus deu esse poder para o pai, para você homem, para você que é pai. E você também descobriu nesses dias que talvez seu pai falhou com você em algum momento. E aí descobriu que algumas lacunas ficaram abertas em você, que alguns traumas te impedem de andar e de funcionar hoje como adulto, porque seu pai não foi um pai tão perfeito assim. Foi um pai que errou, um pai que também não teve um pai que exerceu essas ferramentas na vida dele. Hoje de manhã, você ouviu a pastora Mara dar uma surra na gente. Meu Deus, como diz o pastor Rodrigo, tinha que ter arrumado um cavalo para ela bater. Mas como ela não achou, ela pegou nosso lombo mesmo e lascou com muita graça, com muito amor. E foi lindo ver a pastora Mara falar hoje do altruísmo que o pai tem. Que o pai, ele é altruísta. O pai que é pai, o homem que é pai, ele é altruísta, ele faz por amor, ele não espera nada em troca. Afinal, filho nenhum dá lucro, filho só dá despesa, filho só dá prejuízo, papai. E o pai, que é saudável, sabe que ele tem um filho para cuidar e para dar. Sabe, quando eu era pequeno, meu pai passava a mão na minha cabeça, ele dizia assim, esse aqui é meu caçulo, meu caçulinha. E ele, quando crescer, vai me sustentar na velhice. Eu me sentia aquele poupancinho da Caixa, não tem? Que ele investia para ele colher depois tudo que ele plantou de bom, né? Tadinho, sabe de nada, inocente. Quando eu fiz 20 anos, eu não tinha nem uma bicicleta para andar, e ele já estava com quase 70. Então não tinha nem como cuidar dele. E eu carregava um peso que eu achava que eu tinha cuidado do meu pai. Mas pai que é pai mesmo, que é saudável, sabe que filho não dá lucro, que você é colocado na vida de um filho para treiná-lo e prepará-lo para construir a individualidade, para que ele viva para Deus. O pai que é altruísta, ele dá em amor, ele revela o amor de Deus, ele demonstra o altruísmo que há em Deus. Então um pai saudável, ele dá, ele não quer nada em troca, ele faz por amor. E a pastora Mara trabalhou esse tema de uma forma muito graciosa. E aí, ela disse uma coisa que nos pocou no meio, que nos arrebentou. E aí ela entrou no texto de Lucas capítulo 15, quando ela trabalhou com a gente hoje, sobre a vida de dois filhos que tinham um pai que era perfeito. Um pai que era o pai do filho pródigo. E aí ela disse que não adianta eu ter um pai que é perfeito, se o filho não quer ser paternizado. E aí ela então trabalhou com a gente 5 tipos de filho, né? Quem lembra? Por falar nisso, que tipo de filho você é? Diga assim, eu sou o filho amado. Amém? Nós somos desafiados a avaliar se nós somos rebeldes ou se nós somos filhos amados. Nós queremos o Pai, para que Pai venha e se manifeste a nós. Amém? Hoje à noite eu quero pensar com você sobre o nosso Deus que é Pai. Deus
é Pai. Feche os seus olhos, peça para Ele falar com você. Pai, fala conosco essa noite. Nós precisamos desesperadamente ouvir Tua voz. Então, Senhor, por favor, libera a Tua palavra, libera a Tua verdade para nós. Oramos para que Tua palavra alcance cada coração, alcance o meu coração. Oro para que o Senhor fale conosco de forma individual, de forma individualizada, numa linguagem que nós sejamos alcançados. Pai, nós nos submetemos a Ti, nós somos o filho amado, o filho que quer Pai, que quer ser paternizado. Então, Senhor, vem sobre nós e nos alcança esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero abrir a minha palavra de hoje com um texto, acho que está aí, né, filha, no esquema? Com esse texto do Salmo de número 68, versículo 5 e 6. Eu quero que você perceba Deus falando comigo e com você. Olha o Salmo dizendo: Pai para os órfãos, defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários e liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Diga assim: uau, uau. Eu quero dizer para você que Deus é aquele que se apresenta como Pai, como aquele que preenche as lacunas da sua alma. E Yahvé é aquele que quer preencher as feridas que foram abertas na sua vida durante sua história. Ele é aquele que vem e se manifesta a você. Deus está se apresentando: eu sou aquele que preenche as brechas espirituais e emocionais, as brechas afetivas. Eu sou aquele que preenche as lacunas. Sabe, você precisa entender que o Pai, Ele tem poder sobre a vida de seus filhos. É Ele que tem a chave para abrir e fechar. Ele é aquele que constrói em você, que libera da vida dEle em você. Ele é aquele que pode vir na nossa história e suprir, e mudar a realidade, mudar as sensações. Ele é aquele que pode trazer as bases que não estão bem firmadas no seu ser. Você está aí? Sabe, o Pai é aquele que constrói um emaranhado de estrutura, um contexto, uma construção emocional do indivíduo. É o Pai que é aquele que tem o poder para construir a questão psicológica da pessoa. É Ele que dá estrutura para a alma, para que então o filho possa seguir a vida de frente, possa encarar a vida e lidar com a vida o tempo inteiro. É o Pai que pode fazer isso. E Deus está dizendo que Ele é aquele que faz. Ele é aquele que prepara você. Sabe, o papel que o Pai traz, ou que o Pai faz, é de dar a cobertura, de estabelecer cobertura sobre você, de cobrir, de proteger, de dar segurança. O Pai é aquele que faz isso. É Ele que é capaz de fechar as brechas na vida do filho. E aí você já aprendeu que isso não está ligado somente ao tipo de pai, mas o tipo de filho que você é. Se você quer que o Pai venha a você e se manifeste, que Ele venha a você e traga cura para você. Você está aí? Eu quero que você veja de novo o texto, porque ele está dizendo assim, que Ele é Pai para quem, gente? Para os órfãos. Ele é defensor de quem? Ele dá um lar para quem? Para os solitários. Você está aí? Ele dá lar para os solitários. Ele liberta quem? Os presos para a prosperidade. Mas e os rebeldes ganham o quê? Não ganham nada. Eu quero que você veja que quem é órfão ganha pai. Quem é viúva ganha defensor. Quem está solitário ganha um lar. E quem está preso ganha liberdade. Mas quem se rebela não ganha nada. Quem não quer ser paternizado não tem nada. Hoje o convite de Deus para você, eu já estou começando pelo final.
Hoje o convite de Deus para você é que você admita que é um órfão. Aquele que conseguir admitir que é um órfão, que tem lacunas na sua história, vai ganhar um pai. Aquele que admite que não tem quem te defenda, que é uma viúva, vai ganhar um defensor. Aquele que se sente solitário e admite: eu sou um pobre e nu solitário, um desgraçado, esse ganha um lar. Oh, que louco! Só o amor de Deus para fazer isso. Quanto mais miserável, mais poder de Deus tem. Entendeu o mistério? Mas aquele que se rebela e diga assim: não, eu não preciso dessas coisas, esse não ganha nada. Os rebeldes são como terra seca. O texto diz que aqueles que estão cativos e não conseguem prosperar, vão ser libertos para prosperar. Deus é aquele que vem até nós, para abrir na nossa vida, para liberar o poder. Deus está dizendo que, quando essa lacuna paterna existe, e o indivíduo admite que tem a lacuna, ele vem e se revela. Eu sei que nossa geração, nosso evangeliquez nos treinou para que depois que nós aceitamos a Jesus, nós temos que manter as aparências de que tudo vai bem. Só que Jesus não veio para aqueles que estão bem, Ele veio para aqueles que estão mal. Ele veio para aquele que está doente, e aí eu preciso chamar a sua atenção sobre isso, porque Deus está dizendo que Ele é pai dos órfãos, que Ele é defensor das viúvas, Ele é aquele que dá lar para o solitário, aquele que não tem nada, Ele é aquele que liberta quem está cativo, é Ele que faz. Quanto mais você se submeter e admitir que não consegue ir adiante com a sua vida, que sua prosperidade está amarrada, que sua vida parece que está travada, parece que não desenvolve, Ele é aquele que vem e preenche as lacunas e te libera para ir. Sabe, isso é coisa de pai. Pai que é maduro, pai que exerce o dom de ser pai, ele não quer segurar o filho preso nele. Ele quer ajudar o filho a construir sua individualidade, para que então ele vá e prospere, para que ele saia do ninho, para construir a individualidade. Na verdade, um lar saudável é o lar que treina o filho para ir, não para ficar, que não quer segurar. E o pai é aquele que tem esse papel de treinar o filho, de construir a vida emocional, psicológica dele, para que como indivíduo ele amadureça e se relacione com Deus e viva o propósito pelo qual Deus o criou. E Deus está dizendo que Ele é esse que quer fazer isso com você. Ele é aquele que faz isso comigo e com você. Na verdade, Deus é aquele que está se oferecendo para tratar você, para preencher essas lacunas. Mas Ele finaliza dizendo que os rebeldes são aqueles que não ganham nada, ou seja, são aqueles que rejeitam a paternidade, que não querem ser paternizados, que não querem ser cuidados, direcionados, corrigidos, disciplinados, amados. Aqueles que se rebelam são como terra seca, ou seja, eles não aceitam que ninguém faça esse papel. Sabe, tem muita gente que vem até nós no programa de cura, e aí diz assim: sabe que eu não gosto desse negócio de cura interior? Eu não gosto desse negócio de cura interior porque a gente tem que contar nossa vida para alguém, embora eu nunca disse que tinha que, mas eu não quero ter que Deus ter que usar o outro, Deus trata comigo, é só eu e Ele. Isso é desculpa para não ser tratado, é não se submeter, porque o médico não é você, é Ele, e Ele sabe o que é melhor para você. Hoje a pastora Mara falou muito bem que pessoas feriram você e Deus vai usar pessoas para sarar você. Deus é aquele que preenche as lacunas e nós vamos mergulhar um pouco nisso. Sabe, nós vivemos num mundo de egocentrismo onde todos vivem em busca da própria felicidade à custa da dor do outro.
Sabe, muitos de nós temos muitas lacunas por causa de pais egocêntricos, por causa de nossa geração que é egocêntrica, onde o humanismo tem operado de uma forma sobrenatural e nós nos tornamos o nosso próprio Deus. Então todos começam a buscar a sua própria felicidade. Outro dia chegou um no gabinete e falou assim: pastor, eu quero dizer para o senhor que eu vou largar minha esposa de 45 anos e eu vou arrumar uma outra mulher que eu me apaixonei de 16. E aí o sujeito olha na nossa cara e chora e fala: pastor, porque eu estou sofrendo no meu casamento. Já viu isso? Já viu um desse, né, pastor? Não, aqui não, claro, aqui nessa igreja não tem esse problema, né? Só na igreja do concorrente, né? É uma piada, gente, pode rir. Estou brincando. Eu sei que tem dessas coisas aqui também. E aí o sujeito pega e vira para o pastor e chora: mas pastor, eu tenho o direito de ser feliz. Mas meu filho, você vai deixar sua esposa que trabalhou com você, que construiu a vida com você, agora que você prosperou um pouco, você vai querer largar ela para pegar uma de 16? Sim, pastor, porque eu estou muito infeliz. Mas e os seus 2 filhos pequenos vão ficar sem pai? Mas pastor, eu tenho que ser feliz. E aí quando a gente vê um pai fazer isso, a gente diz: ele é que estava certo, porque ele tem que ser feliz. Quando nós paramos para pensar na história de uma mãe que tem um marido, de uma mulher que tem um marido que bate nela, que usa drogas, que bebe, um marido que agride ela, que não quer nada com Deus, e ela fala assim: não vou largar meu marido por causa dos meus filhos precisam de um pai. E a gente chama essa mulher de tonta. Acha que é ridículo essa mulher fazer isso, porque a gente está tão concentrado nessa filosofia da televisão, que eu não posso falar o nome, que você tem que buscar a sua felicidade, não importa o que custe, vale tudo desde que você se sinta bem. Egocentrismo, egoísmo. E muitos de nós temos sofrido profundamente as marcas ou as brechas, as lacunas de paternidade por causa dos pais que são egocêntricos. Só que Deus está se revelando a você, dizendo que Ele vai suprir. E Ele vai usar pessoas para fazer o papel dele na sua vida de pai. E você precisa entender que Ele vai fazer isso. Ele vai usar alguém. Ele sempre usa alguém. Você está aí? Sabe? A nossa sociedade tem sido cúmplice de um egocentrismo e da irresponsabilidade com nossos filhos. Porque essas lacunas foram abertas porque cada vez mais a gente só se preocupa consigo mesmo. E a gente não cuida dos filhos que temos. Também nós não fomos cuidados quando éramos pequenos, porque eles também estavam contaminados com isso. A grande questão é que nossa geração é uma geração órfã. É uma geração sem pai. Nossa geração é uma geração cheia de viúvas de marido vivo. Já ouviu falar dessa? Viúva de marido vivo? Cheia de órfãos de pais vivos. Por causa do egocentrismo, onde cada um só pensa em si, não cuida do outro, não cuida do mais frágil, não cuida das viúvas, dos órfãos, das crianças. Nossa geração é uma geração sem pai. E Deus está se oferecendo como pai de órfãos e aquele que socorre a viúva. Quando estamos no meio de uma geração de órfãos e de pais vivos, você precisa entender que nossa geração é uma geração órfã. É uma geração que precisa de Deus como pai, que precisa conhecê-lo como pai, que precisa se abrir para receber de seu amor paterno para preencher. Nós somos um povo doente e enfermo. Deus é aquele que está se abrindo a mim e a você essa noite para dizer: eu sou pai e eu posso suprir você. Ouça a voz de Deus chamando você. Deus está dizendo: eu sou aquele que acolhe você. Por favor, põe o próximo para mim, filho. Sabe, o Salmo 27, vamos ler junto no 3? 1, 2, 3. Sabe, Deus está dizendo para nós essa noite:
que ainda que seu pai falhou com você, ainda que ele foi egocêntrico, ainda que ele não pensou na sua dor e não te compreendeu, ele não é como seu pai foi. Ele não é. Ele é um pai que não te abandona. Ele é um pai que se preocupa com você. Ele é o pai que cuida de você, mesmo que um pai abandone seu filho. Ou seja, o Senhor diz que mesmo que você seja órfão, eu acolho você. E eu quero trazer esses textos para afirmar para você de que Deus é o pai que vai suprir você. Você está aí? Próximo texto, vamos lá, meu filho. Vamos ler junto no 3? 1, 2, 3. Deixa eu te contar. Deus sabe da sua fragilidade. Deus conhece nossa fragilidade. Deus conhece e sabe como nós vivemos. E Ele é aquele que se oferece para cuidar de você naquilo que é frágil. Sabe o que esse texto quer falar para nós? Sabe o que Deus está dizendo para nós hoje? Que aquilo que você sente para Ele não é frescura. Que Ele se importa com suas sensações, com suas dificuldades, com seus problemas. E Ele é aquele que se compadece, que tem compaixão, que tem empatia, que se coloca no seu lugar e te compreende e supre você. Sabe, em Deus você vai achar alguém que te entende, alguém que se compadece, alguém que te ama, alguém que te compreende. Ele é o Pai que entende você. Você está aí? Outro texto, vamos lá. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras de Tuas mãos. Deus é aquele Pai que nos amassa se precisar amassar. É aquele que nos reconstrói naquilo que foi destruído em nossa vida. E eu queria que você pensasse um pouquinho sobre o que foi destruído na sua vida, na sua história. O que foi machucado na sua história. Deus é aquele que pode reconstruir, que quer fazer novo de novo. Ele é Pai daquele que está ferido, daquele que está machucado, e Ele reconstrói, porque Ele vem e preenche. Você está aí? Sabe, tem um outro texto que eu quero que você veja, está em Jeremias 31, 9, vamos lá no 3, 1, 2, 3. Eu preciso te ajudar a entender que Deus é seu Pai. Ele se apresenta a nós como Pai, como aquele que cuida. A grande questão é, você consegue admitir que é órfão? Você consegue admitir que precisa do Pai? Consegue perceber as lacunas que há em você? Aquele que não se curva à paternidade, que não decide aceitar ela, não pode experimentá-la. Por isso eu queria que você abaixasse sua cabeça e falasse com Deus que você admite que é órfão. Admita para Ele que você precisa do Pai. Precisa que Ele seja o seu Pai. Que Ele fale com você, que Ele toque você. Diga a Ele: Senhor, seja o meu Pai. Eu aceito que o Senhor venha preencher as lacunas na minha alma. Eu quero que o Senhor faça isso. Peça a Ele em nome de Jesus: Senhor, eu me coloco diante de Ti abertamente, para que o Senhor fale comigo, para que o Senhor seja o meu Pai, para que o Senhor venha suprir as minhas lacunas na minha vida emocional, na minha vida psicológica, na minha vida espiritual. Deixe Deus ser seu Pai. Admita que você é órfão, que você quer isso.
Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, eu admito que sou órfão. Eu admito, Senhor, que há muitas feridas na minha alma, muitas lacunas causadas pela falta de paternidade, porque meu pai, Senhor, não conseguiu preenchê-las. Porque, Senhor, Ele não soube usar algumas ferramentas, Senhor, e eu tenho lacunas, eu admito. Eu admito, Senhor, essa noite, junto com a Tua igreja, nós admitimos que por muitas vezes nós não quisemos ser paternizados. Mas hoje, Senhor, nós chamamos a Ti em nome de Jesus. Vem sobre nós e libera da Tua paternidade. Amém? Deixa eu te contar uma coisa. Deus vai usar pessoas para preencher essas lacunas. Deus sempre usa. E aí você precisa entender que às vezes há momentos na nossa vida que nós precisamos de paternidade. Ou melhor, em toda a nossa vida nós precisamos. Mas você precisa entender que Deus coloca homens na nossa vida para derramar da paternidade dele sobre nós. E às vezes tem pessoas que ficam com a gente 2 dias e Ele derrama paternidade. Às vezes tem alguém que chega até nós e um sorriso que nós damos, nós estamos liberando paternidade. E aí você precisa entender que o Pai é Deus e Ele vai usar pessoas humanas, pessoas falhas, pessoas pequenininhas como nós, imperfeitas, para liberar a paternidade a você. Então a paternidade pode ser liberada de várias maneiras. E Deus foi seu pai até aqui. Deus é pai ainda assim. Talvez você é que não recebeu a paternidade, mas Deus é. Inclusive, quando Ele te deu seu pai biológico, Deus foi pai, foi seu pai, e usou Ele para liberar a paternidade. Aí eu preciso te contar como que ela é derramada, para que você veja que Deus derramou e muitas vezes você não quis receber, mas para que você veja que Deus ainda está derramando. Então às vezes Deus coloca alguém na sua vida que vai ficar 1 minuto com você, e Ele derrama paternidade. Às vezes Deus coloca pessoas para ficar meses com você, às vezes anos, mas esse homem derramou paternidade em você. Por quê? Porque o Pai é Deus, Ele é o Pai dos órfãos. E aí Ele usa quem quer. Hoje alguém me abraçou e falou assim: pastor, eu quero ser igual a você, como é que eu faço? E eu não sou dessa igreja, não convivo com a pessoa, eu só vou lá dar um abraço nela de vez em quando. Está bebendo. Está bebendo. Eu falei, então anda comigo, cola em mim, olha onde eu estou e vem comigo. Eu preciso te ajudar a entender que Deus sempre vai usar alguém para fazer isso. Deus vai colocar pessoas para liberar dessa paternidade em você. Alguns mais vezes, alguns menos vezes. Alguns por um período de dias, outros por um período de anos. A grande questão é que, quando Deus coloca alguém que libera a paternidade e você bebe, você precisa entender que essa paternidade vai gerar uma marca positiva que vai durar para a sua vida inteira. Então você precisa entender que Deus sempre põe alguém, Deus sempre levanta alguém para poder fazer isso. Sabe, eu tenho um pai que me paternizou. Eu tive o meu pai, que era meu pai mesmo, meu pai biológico, e ele foi pai. Do jeito dele, com as dificuldades dele, ele foi pai. E o papel dele como pai ficou bem claro para mim na casa, no meu ambiente familiar, isso era claro. Eu não via muito altruísmo dele, eu via muito egoísmo, mas ele era pai. Mas Deus também colocou outras pessoas que fizeram esse papel na minha vida. Eu me lembro de um dos meus irmãos mais velhos, e eu tinha um irmão que a minha mãe era muito doente, ele teve um filho cedo, assim, casamento cedo. Então o filho dele mais velho tem quase a minha idade. E o meu pai nunca foi muito de fazer declaração de amor, de dizer que me amava, de toque, né? Muito. E eu sempre fui muito pegajoso. Então quando eu ganhava dele era porque eu grudava igual um sanguessuga, né? Mas ele não era muito de expressar. Mas eu me lembro
do meu irmão dizendo que ele tinha 3 paixões na vida: o filho dele, eu e minha mãe. Aquilo fazia uma diferença para mim. Aquilo era paternidade. Aquilo era paternidade sendo liberada na fala dele. Então, enquanto eu tinha 6 anos de idade, meu irmão tinha 25, 29 anos, devia ser a idade dele. Então, o que eu quero dizer para você é que Deus sempre colocou alguém para liberar dessa paternidade, e que por muitas vezes foi você que sabotou ela, foi você que não recebeu. Sabe, às vezes nós recebemos paternidade de um abraço. Eu tive um chefe numa empresa que eu trabalhei numa empresa, e o meu chefe pegava no meu pé. Foi um cara que derramou muita paternidade comigo, mas eu passei muita raiva com ele, pastor Rodrigo. Todos os dias eu chegava na empresa, ele passava a mão no meu rosto para ver se eu tinha feito a barba. De tanto que ele olhava, essa minha camisa estava amarrotada. Foi um cara que Deus botou na minha vida para me disciplinar. O que eu não tive em casa, ele botou no meu pé, pegou no meu pé feio. E eu ficava muito bravo com ele. Mas eu lembro que eu me curvei e deixei ele ser pai. Deixei ele me treinar nisso, nesse cuidado. Me treinar porque eu sabia que Deus havia me colocado naquela empresa, naquele período da minha vida, para tratar comigo a disciplina. E Deus botou o Augusto. Augusto foi meu gerente, homem abençoado. Pegou no meu pé, que eu odiava ele todos os dias. Eu lembro que eu ia para casa, ia para a cura interior e virava para o meu grupo de apoio e falava: aquele gerente é um endemoniado. E aí eu ia para o pastor Josimar e falava mal. Ele: olha, meu filho, não foi Deus que mandou você ir para lá. Recebe a paternidade dele, Deus sabe o que está fazendo. Você não está numa célula? Tem um líder de célula lá que pisa no seu calo? Quem já notou? Se ele está aí do seu lado, não levanta a mão. Quem já percebeu que às vezes nós temos um líder de célula que nos aperta um pouquinho? Que dá uma raiva. Ixi, está aí do seu lado, para hoje todos os líderes de célula te apertam aqui nessa igreja, né? Boa. Mas eu sei que aperta, que dá vontade de ir para a célula do pessoal da região verde, porque o pessoal da região vermelha é tudo na ira, é sangue no olho. E aí você: não, eu vou para lá para o verde, não, eu vou para azul, que azul é tudo céu, aleluia. E aí o pessoal da zona azul está querendo ir para a zona vermelha, e aí vai, porque a gente está sendo apertado. Deixa eu te contar, o pai é Deus, e Deus vai usar esse pai para curar algo em você, porque ele é pai de órfãos. Então deixa eu te contar, aproveita e recebe a paternidade. Mas se esse pai não é tão bom assim, e daí? Recebe. Hoje de manhã a pastora Mara falou do rei Davi. Rei Davi tinha um pai que era um endemoniado. Rei Saul por muitas vezes ficava endemoniado, mas Davi só foi o Davi que foi porque ele tinha um Saul na vida dele. Se ele não tivesse um Saul desse na vida dele, ele não ia ser o Davi que ele foi. Ele precisava de um Saul. Eu me lembro que quando eu já estava no discipulado da nossa igreja, e eu fui enviado para uma outra igreja, cuidar de uma igreja em uma outra cidade, por 1 ano. E aí no ano que eu fiquei fora, a igreja cresceu, o povo amadureceu e eu fiquei fora. Então o povo foi crescendo. Quando eu voltei, eu fiquei meio deslocado, sem saber onde me encaixar. E aí o meu pai, o pastor Isimar, me chamou e falou: filho, você vai para a célula ou para o grupo de discipulado de fulano. Pastor, de fulano é um moleque, você vai me botar do lado de fulano. Gente, eu retava. Eu tinha ido cuidar de uma igreja que de 100 membros foi para 300 em 1 ano. Deus fez milagre naquele ano. E aí eu fui com esse irmão fazer um evangelismo na beira da praia, pastor. E aí eu fui assim: ele vai me botar para pregar, né?
pregar muito. Ele era líder dos jovens. Só que só tinha adolescente que andava com ele, porque ninguém tinha paciência de ir atrás dele, porque ele era muito imaturo. E aí, quando eu cheguei lá, nem folheto ele me deu para distribuir. Ele me deu um convitinho para eu sair com os meninos tudo de 12 anos para distribuir. Eu tinha pastoreado uma igreja por 1 ano. Falei, misericórdia! E aí, mas eu sabia que Deus estava me tratando, e eu queria. E aí eu fui para o meu pastor, porque quem tem pastor tem tudo, né? Quem tem pai. Meu pastor, eu falei, pastor, eu não vou aguentar andar com fulano. E ele disse para mim, meu filho, todo rei Davi precisa de um Saul, submeta-se. Tá bom. E aí eu fui com aquele pastor, comecei a andar com ele, onde ele ia, pastor, eu estava atrás. Cada lugarzinho que ele ia, eu estava atrás dele. Estava desempregado na época, aí que eu ia mesmo. Ele viajava, ele era representante, e aí eu ia atrás dele para tudo quanto é lugar. Os outros 2, que era co-líder dele, era pior que ele 10 vezes. E eu era bom demais para eles. E aí eu me lembro que eu já era ministro de cura, já pregava seminários de cura, e eles não entendiam nada de cura interior. E eu entrei numa crise pesada, no meio de um problema muito sério. E eu precisava desabafar a dor que eu tinha, porque alguém tinha me ofendido muito. E eu queria matar a pessoa, né? E aí eu era crente, já tinha pastoreado uma igreja, como é que mata alguém? Não podia. E aí o que eu fazia? Eu sonhava que estava matando a pessoa. Porque não era você, se eu soubesse o que ele fez, e que eu não vou falar, por causa da ética. Ética pastoral, aleluia, né? Então não posso contar, mas eu queria matar o desgraçado. E aí eu ia para o pastor fulano, que era o meu líder, e dizia assim, fulano, me ouve falar com você. E aí eu ia para a casa dele todas as tardes, quase todos os dias. E aí a gente ia ver sessão da tarde. E lá eu começava a falar com ele. Aí ele falava assim, não fala mais não, que eu não aguento, mas deita aqui no meu colo. Aí eu deitava no colo dele e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. Sabe o que ele falava? Nada. Eu amo você e eu estou com você. No outro dia eu ia lá e chorava. Sabe por quê? Porque quando eu ia desabafar minha dor, eu ia lá na raiz e puxava. E aí ele surtava junto, porque mexia com as dele. Mas ele me amou todos aqueles dias. Eu fiquei 1 ano, pastor, debaixo do discipulado dele. No ano seguinte, o pastor Josimar queria me tirar do discipulado dele e me colocar no discipulado dele de novo. Porque quando eu fui para essa igreja, eu saí do discipulado de Josimar para ir para essa igreja. Quando eu voltei, não tinha lugar, eu tinha que esperar um momento para voltar para... O pastor me chama para o discipulado dele. Quem disse que eu queria? Mas chorei, fiquei em crise, eu não quero sair do discipulado de fulano. E aí os meus amigos, né, que eram discípulos do pastor, mas você não quer sair para vir para o discipulado do pastor? Eu disse, não quero, eu quero fazer fulano. Sabe? Por quê? Porque eu decidi me curvar, eu sabia que eu queria ser paternizado por Deus. Você está aí? Vamos lá, tem uma frase bem interessante que está aí. Você pode ler para mim no 3? 1, 2, 3. Deixa eu te falar, Deus sempre levanta alguém para suprir, ou alguém que preencha as lacunas espirituais, emocionais deixadas por nosso pai biológico. Você precisa entender que Deus vai usar alguém para preencher isso. Que eu quero te contar, meu irmão, minha irmã, que hoje adulto você sente falta. E é claro que para a gente que é homem é meio difícil isso. Como é que eu vou admitir para outro homem que eu quero carinho de homem? Sabe? Aí tem uns homens que são tão carentes de Deus, tão carentes de pai. E aí ele não admite, porque ele não sabe admitir isso. Aí ele vai lutar MMA, vai lutar karatê, para quê? Para agarrar homem. E aí vai brincar de lutinha. Não tem a lutinha que dá, quando os 2 meninos, às vezes o Azaf e o Itai começam a sair na porrada, sair na mão os 2. E aí o pastor Rodrigo entra no meio, tem até uma musiquinha que alguém vai sair chorando. E a pastora Mara chora de fora. É isso que eu ia te falar. E aí o que eu quero te contar? Quando eles começam a brincar de lutinha, até alguém sair chorando, porque vai. E a Mara chora o tempo todo, porque aquilo é violência terrível.
sabe? A Mara fica doida. O nome disso é afeto masculino. Dá um murro na orelha do menino, esse é afeto. E aí os homens não sabem que estão carentes de pai, aí vão lutar karatê. Vai para o futebol, já viu? Alguns homens vão jogar futebol e eles rolam um em cima do outro. Como que isso acontece no futebol? Ele dá aquela bicicleta só para o outro cair em cima dele, querendo toque masculino. Deixa eu te contar, não tem problema, isso é carência de pai. Só isso. Então deixa eu te contar. Quando você estiver carente de pai, olha para o irmão e fala assim: você pode me dar um abraço de pai? E pede, simples. E ganha o abraço de pai. Algumas meninas se entregam sexualmente a alguns homens e elas descobrem, depois da relação sexual, que elas não queriam sexo. Elas queriam um abraço, queriam um afeto, e não queriam sexo. Era a carência. E aí eu preciso te ajudar a entender que Deus quer levantar homens e mulheres no seio da igreja. E hoje o nosso foco é nos homens, para que supram suas carências, suas lacunas. E isso vai acontecer através da convivência, do relacionamento. Essa igreja é uma igreja saradora, é uma comunidade terapêutica, é uma comunidade que só de fazer parte da comunidade você já vai ser curado. Porque é isso que acontece. Tem um livro chamado Conexão. Eu não vou falar o nome do autor porque é em inglês, e aí eu vou falar feio e o Rômulo vai rir da minha cara. Isso, esse nome aí que o pastor falou. E aí, eu sei que o Rômulo já está ali, ele vai embolar e vai zoar eu. Então não vou falar, não adianta, que o Rômulo tem problema. Mas o Larry fala que a igreja é como um corpo humano. Só de estar conectada ao corpo, como que se você corta um dedo e todo o seu sistema começa a produzir anticorpos e produzir as células necessárias para restaurar aquele corte do dedo. Então a igreja, só de andar junto, ela é saradora, ela restaura. E aí você precisa entender que Deus vai colocar homens na sua vida que façam esse papel de paternizar você. Homens que serão instrumentos de Deus para preencher essas lacunas. Você está aí? E aí eu tenho um exemplo que eu quero ver com você, que está lá em 2 Reis, capítulo 9. E aí, se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, eu não sei se é isso que está aí, não é não? Dá para botar só aqui para mim, para eu ver? Não. Então põe que eu vou lá então, não tem problema. Põe o que está aí, põe o próximo. Vamos ver o que está aí. Isso aí, ó. Deus levanta pais espirituais para suprir as lacunas de paternidade na sua alma e na sua vida espiritual. Isso a gente já falou desse contexto. Tem esse texto aí depois, agora? Não? Então tá. É só os textos chaves, né? Que estão aí. Beleza. Então, se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, abra aí em 2 Reis, capítulo 9. Eu vou citar alguns versículos, alguns eu não vou ler, eu vou só comentar, tá bom? Por causa do nosso tempo. Eu quero mostrar para você a história de um homem que Deus, que se permitiu ser paternizado, e como foi que isso aconteceu. 2 Reis, capítulo 2, versículo 10, capítulo 2, versículo 9, 10 e 11, diz assim: depois de atravessar o Jordão, Elias disse a Eliseu: o que eu posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Eliseu respondeu: dá-me porção dobrada do teu espírito que está sobre você. Isso aí na versão Almeida. Eu quero ver agora na versão NVI. Diz assim: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Elias respondeu: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, você terá o que me pediu. Do caso contrário, não será atendido. Você está aí? Primeira coisa que eu quero te ajudar a entender é que Elias e Eliseu tinham um relacionamento de discipulado. Eliseu era um dos discípulos de Elias. E no versículo 12, eu não vou ler, Eliseu chama Elias de meu pai. E aí tem algo de interessante nisso, porque Eliseu não era filho de Elias.
ele era filho de Safate. Ele não era filho de Elias, mas ele chama Elias de pai, ou seja, ele quer ser paternizado. E aí a primeira coisa que eu quero que você entenda, para que você entenda como que acontece a questão da paternização, é que você precisa escolher um pai para você e andar na cola dele o tempo inteiro. Eliseu olha para Elias e fala assim: eu quero tua capa profética, eu quero o teu dom profético, eu quero ser seu herdeiro primogênito. E aí tem gente que acha assim: nossa, Eliseu então foi o primeiro discípulo de Elias. E foi lá pelo 12º discípulo. Na verdade, Elias era um pai de muitos filhos. A palavra de Deus diz que Elias tinha uma escola de profetas. Então ele tinha muitos discípulos, muitos filhos, muitas pessoas que se colocavam à sombra de Elias. Mas Eliseu diz assim: não, eu quero ser o primogênito, eu quero a bênção da primogenitura, eu quero o dobro da bênção. Você está aí? Então eu quero te contar, lá na nossa igreja, preciso te contar, eu que sou o discípulo amado do pastor Simai, eu que vou herdar a primogenitura. Pode olhar para o pastor Rodrigo, ele até tenta, mas sabe de nada, inocente, né? Eu falo com o pastor Rodrigo, já estou contando logo de público para vocês saberem, eu sou filho do Jucimar, mas o Rodrigo é afilhado. Estou brincando, tá? Tem lugar, mas o herdeiro sou eu. E aí o pastor Jucimar sempre conta, e aí eu disputo a herança do pastor Jucimar com o Marquinho. Só porque Marquinho é filho biológico não significa que eu não sou o primogênito. Só porque ele nasceu primeiro não significa que eu não sou o primeiro. E aí eu falo: pastor, eu quero a bênção da primogenitura. E aí às vezes o Marquinho e a Maísa também disputam, né? Quem é que quer a bênção da primogenitura? E aí o Marquinho fala assim: mas eu sou o primogênito, então a bênção é minha. Aí a Maísa olha para ele: então você carrega a mamãe também. Porque o filho que ganha a herança dobrada também cuida da mãe. Então tem que carregar a mãe. O que eu quero te contar? Dentro da tradição de Israel, o filho mais velho ganha a primogenitura. Então ele ganha a bênção, ou o dobro da bênção, o dobro da herança dos outros filhos. E aí ele tem que ficar com a mãe também. Faz parte, né? Mas tem tudo um preço, sabe, pastora? Fazer o quê, né? E aí tem que ficar com a mãe. A mãe é o ministério do pai. Ele faz o que o pai tem. Mas o que eu quero te ajudar a entender é que quando Elias promete para Eliseu, ele diz: se você me ver subir, você vai receber a minha capa, vai receber a bênção dobrada. O que Elias estava dizendo para Eliseu? Anda comigo, cola em mim. Você precisa entender que quando você escolhe um pai e vai atrás dele, a paternidade que há no pai se apega a você. Ela gruda em você. Você está aí? Tem gente que é muito engraçado, que faz o seguinte, que vira para mim e fala assim: mas pastor Jeff, quantos livros você leu do pastor Jucimar para pregar igual a ele? Eu falei: no mínimo 10 anos carregando a mochila dele e a caixa. E é só para isso. Carregar a caixa de livro e carregar o chofá dele e carregar a mochila. E aí, para quê? Para eu pegar a bênção. Eu quero ser filho. E eu sou filho do discipulado. E Elias e Eliseu tinham algo mais ou menos assim. Quando Elias sobe, no versículo 12, Eliseu surta e ele chora: meu pai, porque ele não quer ficar sem o pai dele. E ele chama de pai porque ele se sente filho, ele quer preencher os vazios na vida de Eliseu. Eu quero dizer para você que Deus é aquele que quer preencher os vazios. Por isso ele põe pais terrenos, homens, seres humanos, frágeis, sensíveis, homens falhos para cuidar de você. Porque Deus sabe que pessoas te feriram, mas Deus vai usar pessoas para curar você. Você está aí? Então você precisa entender que o pai é colocado na nossa vida para preencher essas lacunas. Uma outra coisa que o pai faz na nossa vida, e fez na vida de Eliseu, e faz na nossa, é que o pai espiritual, é aquele que faz com que o cristianismo se torne algo mais
acessível. Porque você começa a ver Deus na vida do indivíduo, desse pai que você escolheu. Então você começa a ver, não é tão impossível assim de viver. Quer ver? Não tem quando você percebe aquela área da sua vida que você não consegue depender de Deus e você não sabe o que fazer? Quem já notou que tem essa área na sua vida? Que parece que é difícil praticar o evangelho quando dá aquela situação difícil. E aí você lembra do pastor Rodrigo e fala assim, o que o pastor... Eu não consigo fazer. Mas o que Jesus faria? Jesus faria isso. Eu também não consigo fazer igual a Jesus. Mas e o pastor Rodrigo? O que ele consegue? Consegue fazer isso? Nossa, eu também não consigo. Mas e o Rômulo? Rômulo consegue fazer. Igual a Rômulo eu consigo, então eu vou atrás do Rômulo. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando você escolhe alguém para paternizar você e você se submete, o evangelho se torna algo aceitável, acessível. O cristianismo fica acessível a você, porque a nobreza daquele pai, daquele mais maduro que te paterniza, se apega a você e você vê que pode chegar lá. Você está aí? Sabe, uma outra coisa importante que eu quero dizer para você é que eu já estou todo embolado aqui, eu vou direto pela minha cabeça, vamos embora. Outra coisa que eu preciso te dizer que é muito importante é que Eliseu queria ser paternizado. Então, primeira coisa, ele chama Elias de pai. Ele escolhe um pai e ele vai atrás. Ele não saía da cola. Teve um momento que Elias vira para Eliseu e fala assim, Eliseu, meu filho, eu tenho que ir lá para uma outra cidade, o caminho é perigoso, é apertado, não vai não, meu filho, não fica aqui. E ele diz, não, eu vou onde você for. Ele vai atrás, ele quer ser paternizado, ele quer cuidar, quer ser cuidado. Então quem quer pai, o filho que quer pai, ele vai atrás do pai. Ele não quer viver sem pai, ele não quer andar sem um pai, ele vai atrás do pai. Mesmo quando ele cresce um pouquinho, ele não quer viver sem. Quando Elias sobe, Eliseu chora e grita, meu pai, carros e cavalos de Israel. Ele chora, ele se angustia. Ele quer ser paternizado, ele decide ir atrás. Você precisa entender que Deus colocou alguém na sua vida para fazer esse papel, para ser aquele que paternize você, que abençoe você. Você está aí? Sabe, um exemplo claro daquele que não quer ser paternizado é Abraão e seu sobrinho Ló. Ló andava com Abraão e ficava à sombra de seu tio Abraão. Mas chegou um momento que ele disse assim, quer saber, eu não vou mais atrás do meu pai não, desse pai, eu quero construir meu reino. E aí ele pega e fala assim, quer saber, eu vou para Sodoma. E lá em Sodoma, Ló se torna juiz. E aí ele vai ter sucesso lá. Que eu quero contar para você que filho que não quer pai, ele não gosta de ficar à sombra do pai. Não gosta de aparecer por trás do nome do pai. Ele quer um lugar ao sol, quer o lugar dele, só que no lugar do sol vai ter calor, vai ter peso, vai ter castigo, vai ter preço a pagar. Quem tem pai fica debaixo da cobertura, debaixo da sombra. Sabe? Ló não queria ser paternizado por Abraão. E aí ele decide ser juiz lá em Sodoma e Gomorra, na cidade pecadora, lá no meio do inferno. Quem não quer ser paternizado vai fazer sucesso num lugar de peso, vai pagar o preço caro, andar no meio de ímpio. Eu preciso chamar a sua atenção porque você precisa decidir ser paternizado, porque pai que é pai, ele não quer paternizar, ele não precisa. Quem quer vai atrás. É o filho que precisa do pai, e não o pai que precisa do filho. Você está aí? Sabe, filho que alcança a primogenitura é filho que não quer largar o pai, é o filho que não larga o pai. Versículo 1 e 2 fala desse contexto. Ele fala de que ele não quer deixar o pai, no verso 1 e 2. Deixa eu abrir para você ver. Meu texto fechou aqui, só um minutinho. Dá para achar aí, filho? 2 Reis, capítulo 2. Versículo 1 e 2, diz assim: quando o Senhor levou
Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Deixa eu te falar, filho que quer pai, ele não larga o pai hora nenhuma, ele fica na cola do pai, ele aprende com o pai. Ou seja, Elias queria deixar Eliseu em Betel, mas ele não quis sair, ele não quis deixar Elias, ele ficou na cola, ele queria ser paternizado. Sabe por quê? Porque a paternidade se apega ao filho, como eu disse a você. Então eu quero ler para você aqui a minha anotação sobre o que é paternidade. Paternidade é a nobreza, é essa nobreza, essa capacidade de não ser egocêntrico que flui naturalmente de quem tem o dom de ser pai. Quem quer ser paternizado começa a adquirir essa nobreza, começa a se sentir amado e apegado a essa nobreza. O que acontece é que um filho órfão não acredita em nobreza, porque não foram nobres com ele. Então o filho que quer ser paternizado, ele vai ver seu pai sendo nobre, seu pai o amando de forma desinteressada. Então quando você se apega ao pai, a nobreza dele se apega a você, o altruísmo, porque o pai aponta a fonte. Então Deus põe um pai na vida desse filho, e esse pai começa a amá-lo e a cuidar dele de forma incondicionalmente. O filho começa a beber da paternidade, de um amor incondicional. Então ele depois vai dar isso para os outros, e a gente vai falar disso. Uma das marcas da paternidade é o pai derramando a sua nobreza no seu filho, e o seu filho aprendendo a ser nobre. Você está aí? Sabe, Eliseu tinha essa marca de primogênito. Eliseu tinha a marca de filho primogênito porque ele aprende com o pai. Ele se apega à nobreza do pai, ele começa a ser nobre como o pai e começa a compreender como o pai agia, e se preocupa então com os problemas do pai. O pai tem que sair de Gilgal e ir a Betel. A estrada de Gilgal para Betel é pedregosa, é cheia de buracos, é uma estrada perigosa, mas ele diz: não, eu vou com meu pai. Quando você começa a beber disso, o filho deixa de ser egocêntrico e ele começa a imitar o pai e fazer as coisas como o pai faz. Você está aí? Ele começa a seguir a direção do pai. Para que a paternidade espiritual aconteça, a primeira coisa importante é que vocês estejam juntos, pai e filho. Elias sabia disso, então ele não deixa de andar com o pai, ele não deixa o pai sair sozinho, ele fica na cola do pai. E aí eu preciso te contar, você que quer ser paternizado precisa colar no seu discipulador. Quem tem um discipulador aqui? Levanta a mão. Cola nele, meu filho, não sai da cola dele, aprende com ele. Você está aí? Sabe, uma coisa que acontece, que a gente nota isso acontecendo com Elias e Eliseu, e que Eliseu se apega. Nós vemos Jesus também falando sobre isso lá em João capítulo 5. Dá para você achar aí, meu filho, João capítulo 5? João 5,19, está no slide, que eu pulei um pedaço. 5,19. E aí ele fala o seguinte, vamos ver no 3, 1, 2, 3. Então o que acontece é que a nobreza se apega, porque ele vê o pai fazendo, ele vê o pai vivendo. A gente reaprende a viver. Todos aqueles padrões de defeitos de caráter que você tem, que você não gostaria de se ver praticando, alguém errou com você, seus pais erraram com você, e aí você precisou cuidar de si mesmo, começou a ir por caminhos que não eram os caminhos bíblicos. Por quê? Porque o seu pai falhou com você, por causa dessas lacunas. Quando nós queremos tratar o caráter de alguém, o MDA faz toda a diferença, e o discipulado faz toda a diferença, porque agora você tem um pai que vai te ensinar a viver.
E aí a nobreza desse pai vai se apegar a você. Você está aí? Amém? Então, eu preciso te ajudar a entender que como é que um filho vai se apegar à paternidade do pai se ele não se relacionar com o pai. Eu quero contar para você que a cura interior e a cura da paternidade de Deus em você vai vir à medida com que você anda com o pai. Quanto mais proximidade você tiver com o pai, mais cura você vai experimentar. Você está aí? Porque Deus é o médico. Então o que acontece? O filho tem que tomar a consciência de receber a paternidade, tem que partir dele querer ficar próximo ao pai. Ele é que precisa querer ser o filho primogênito. O filho que pega a bênção, um filho que se apega, que pega a missão do pai. Interessante que na lei de Israel diz que o filho que pega a primogenitura, ele cuida da mãe. Porque a mãe é a missão do pai. E aí o filho cresce, recebe a primogenitura, recebe as ferramentas e ele continua o chamado do pai dele. Quer cuidar da mãe, quer paternizar a mãe, quer proteger a mãe. E aí eu preciso chamar você para isso, para você entender que à medida com que você vai andando com seu pai, você vai se apegar a ele, vai pegar com as qualidades dele. Você está aí? Passa o próximo para mim, filho, da sequência. Todo filho que bebeu bem da paternidade irá se tornar um pai. O que vai acontecer? À medida com que você bebe dessa paternidade, você consegue paternizar outros. Porque o caráter do pai é apegado a você. E aí a nobreza dele é liberada. E aí você consegue ser nobre também. Você está aí? Se você quiser crescer, quer aprender sobre isso, você precisa escolher um pai. Sabe, quando eu falo de pai, eu estou falando do seu pai biológico, do seu pai espiritual, do seu pastor, do seu líder de cura, do seu líder de célula, do seu MDA, do seu discipulador. Eles é que vão fazer esse papel, porque são pessoas que Deus coloca na sua vida para paternizar você, para liberar da vida dele em você. Você está aí? Amém? Sabe, uma outra coisa que acontece é que você vai começar a agir como pai, com a missão dele, como a gente já falou. O próximo que eu preciso te falar é que você precisa decidir aceitar a visão do pai. Uma coisa que você precisa entender é que quando Eliseu cresce, ele se torna então um pai, porque agora ele também é pai. Elias sobe, Eliseu assume o ministério profético, assume o ministério de Elias, e então Eliseu tinha um rei, o rei de Israel era discípulo de Eliseu, e ele chamava Eliseu de pai. Esse rei também quer ser paternizado, também quer ser direcionado pelo seu rei, ou pelo seu pai. Ele decide beber. Então, ele decide aceitar a visão que o pai tem. O que acontece é que Eliseu, toda vez que o rei de Israel ia para a missão, ia para a guerra, Deus dava um sonho para Eliseu. E aí Eliseu tinha uma visão de como ia ser e quais seriam as estratégias de guerra. E o rei vai e consulta a Eliseu. Sabe o que Eliseu entendia de guerra? Nada. Ele não entendia nada de batalha, ele não era guerreiro, ele era profeta. Mas ele recebia a direção, ele aceitava a visão de seu pai. Você está aí? Próximo slide, meu filho. Quinto, é preciso decidir acreditar na estratégia que o pai tem, para que então você seja paternizado. Você precisa entender que o pai tem uma visão para a sua vida, ele tem uma visão, ou seja, você recebe a paternidade e vê a visão que ele tem e vive essa visão, acredita nela. Outro ponto é que você vai então decidir acreditar na estratégia de como você vai conduzir sua vida. Quem já percebeu no seu horário de MDA, no seu horário de discipulado individual, que seu discipulador dá um monte de direção para você quanto a casamento, quanto a vida financeira, no relacionamento familiar, na empresa? Quem já recebeu isso em algum momento no MDA? Já não já? Por quê? Porque se você quer ser paternizado, você precisa decidir deixar que seu pai direcione você. Precisa aceitar a estratégia. Por quê? Porque o pai sabe o que é melhor para você.
O Pai tem a estratégia. O Pai sabe a estratégia certa. Você precisa decidir ser paternizado por Ele. Você está aí? Sabe, Deus quer restaurar a nossa geração. Deus quer restaurar você e a mim. Por isso Deus tem levantado homens que façam esse papel de pai na sua vida. Por isso Deus quer curar a nossa geração. Então Ele tem que levantar pais espirituais e emocionais que façam esse papel de suprimento, para preencher as lacunas, para que então a gente seja liberado para prosperar e para crescer, para que nossa vida funcione. Então eu quero contar para você que à medida com que você se entregar para a paternidade dele, você vai receber cura e vai paternizar outros. Deus quer usar você. Você homem, olhe para mim, homens, você está aí? Amém? Deus quer paternizar você. E Deus deu para você o dom de ser pai, para que você também paternize a outros. Você está aí? E você, mulher, você que se sente desprotegido, você que tem se sentido uma viúva de marido vivo, deixa eu te contar que nessa igreja tem pai. Tem pai que vai cuidar de você, que vai abençoar você, que vai restaurar você. Sabe por quê? Porque o nosso pai é pai de órfãos, é defensor de viúvas, é Ele quem dá lar aos solitários, e é Ele é aquele que liberta os cativos para enriquecer, para prosperar. Hoje, Deus vem a você para dizer que Ele é o Pai. A grande questão é, você é filho? Você quer ser direcionado por Ele? Louvor, socorro. Deus é aquele que quer paternizar você. Feche os seus olhos e dê sua resposta a Deus. Deus quer restaurar essa geração e Ele está levantando homens e mulheres para curar você. Principalmente homens, pais, para ajudar o seu povo a entender o princípio da paternidade espiritual. Deus está convidando você a olhar para trás e ver quantos pais Ele já colocou na sua vida. Deus quer te botar um pai com problemas, com defeitos na sua vida, porque Ele não encontrou alguém perfeito nesse planeta para fazer isso. Deus não achou ninguém perfeito que fizesse isso. Colocou pessoas com defeitos, mas o Pai é Ele. Ele é o médico. O Pai é que é o médico. Nós, os pais terrenos, somos apenas o bisturi. Hoje, Deus convida você para ser paternizado por Ele, para aceitar isso. O desafio de Deus hoje para você é tomar uma decisão. Você não precisa procurar um sentimento, não precisa procurar uma dor, não precisa chorar para isso. Você precisa decidir ser paternizado, querer ser e se submeter a isso.